Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma palavra, que eu estava em dúvida da palavra. E eu pedindo para o Senhor uma confirmação. Senhor, será que é essa palavra mesmo? Sabe quando você separa uma palavra, mas você não tem a certeza se é essa palavra que Deus tem para essa noite? Logo que eu cheguei aqui, eu já fui observando aqui, eu fico olhando e tentando ouvir as coisas acontecendo ao meu redor, para ver se alguma coisa Deus fala comigo, para que a palavra não seja do pastor François, mas seja uma palavra vinda do trono de Deus para a nossa necessidade. E Deus falou muito para que eu pudesse falar sobre aquilo que nós falamos na parte da manhã, no velório da irmã Maria. Daí eu ainda lá com dúvida. Daí o Oreste vem aqui e confirma a palavra. Então é essa palavra. Amém? Que Deus tem para a gente. Eu sei que muitas pessoas não conseguiram estar presentes. Algumas pessoas que aqui estavam. Em nome de Jesus, a palavra vai reforçar o seu coração, aquilo que Deus representa para cada um de nós. Deus, Ele fala a mesma coisa de forma diferente, e nos ensina de forma diferente, traz ensinamentos novos para nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Amém? Eclesiastes, se você pegar na introdução do livro de Eclesiastes, vai estar escrito lá que é o livro do pregador. É um livro de sabedoria também. Ele está na frente de Provérbios. Na verdade, é como se fosse uma continuidade do livro de Provérbios. E aqui ele deixa algumas coisas importantes para a gente, que nós devemos levar em conta, para que nós possamos ter uma vida que Deus quer que nós levamos. E quando a gente chega nesse capítulo 7, traz uma palavra de exortação conosco com relação ao luto. Quando nós perdemos alguma coisa. Lógico que hoje de manhã a gente fez referência a uma perca de uma pessoa que com certeza vai deixar muita saudade para nós, né? Hoje, a gente, desde ontem, desde a semana, lutando, o Joãozinho mandando mensagem para a gente, falando da luta da irmã Maria. A gente já vem de um luto do Davi, que é difícil, irmão, para chegar aqui e não ver o Davi aqui. É difícil. Parece que não cai a ficha. Muito difícil. Porque é um homem que nunca faltava o culto, um homem que realmente teve uma vida mudada, transformada. Quase faleceu por conta de um problema no pulmão. Deus fez um milagre na vida dele. Ele ficou conosco aqui por um tempão, 1 ano e pouco. Depois de ele ter quase falecido, quase Jesus levou ele, mas tinha um propósito para ele ficar esse ano. E hoje eu consigo enxergar isso. Mas faz falta. A irmã Maria estava aqui no domingo retrasado, me abraçou, feliz da vida, porque agora ela estava morando perto da igreja, com a vinda da igreja para cá. E a gente não vê ela aqui, com a alegria que ela tinha de poder estar aqui congregando, mas ela não é boba não, porque ela sabe que muito melhor do que estar aqui na igreja é louvar o Senhor face a face com Ele lá no céu. Glória a Deus por isso. A saudade fica, com certeza, mas nós sabemos que os 2 que nós perdemos nesse mês, são pessoas que nós perdemos aqui, porque a companhia não está conosco, mas eles foram vencedores. Aí nós temos a certeza, a fé, a convicção que eles estão num lugar muito melhor do que nós estamos aqui. Só que essas percas que acabam acontecendo na nossa vida, ela traz alguns ensinamentos para a gente. A gente precisa aprender com as nossas derrotas. Vamos trazer como que essa é derrota para nós, porque perdemos alguém que é importante. Perdemos alguém que representava muito para nós. Mas, na verdade, a Bíblia diz que a morte não é uma derrota, na verdade é uma recompensa. É lucro para aqueles que morrem em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso claramente. Mas para nós que ficamos, nós não queríamos que isso acontecesse. Então a gente fica com aquela dorzinha no nosso coração. E vale a pena a gente aprender com isso. Porque tudo na vida tem um aprendizado.
A gente aprende nos momentos de glória, nos momentos que nós temos que celebrar nossas vitórias, e são inúmeras, muitos testemunhos para contar. Mas também nós precisamos aprender quando as coisas não acontecem da maneira que nós imaginamos. Quantas vezes nós colocamos o joelho no chão para orar para a irmã Maria poder estar aqui presente nesse culto? Quanto que nós oramos quando Davi começou a complicar a dor na perna dele, uma mancha escura do lado aqui, aparecendo, uma hemorragia que não sabíamos onde era, uma luta, o irmão dele mandando mensagem para nós, homem de Deus, e a gente orando. Então dá uma impressão que nós perdemos, mas na verdade é um aprendizado, ninguém perdeu, o céu ganhou. Agora fica para a gente um aprendizado, e a gente precisa aprender com esses momentos. E eu queria ler esse texto que fala justamente sobre isso. O que o momento de perdas na nossa vida traz de ensinamento para nós. Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 2. Eu vou ler o 2 e o 4, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Então, os dois versículos aqui, ele faz referência a esse momento de tristeza que gera no nosso coração porque nós perdemos alguma coisa. Alguma coisa não aconteceu da maneira em que nós queríamos que acontecesse. Então, vamos para o primeiro aprendizado. Hoje eu falei com a irmã Maria Paiva, ela estava lá. A gente estava indo, acompanhando o cortejo até o sepultamento, e a irmã Maria falou: pastor, eu penso igual a você. Porque toda vez que eu vou no velório, eu fico pensando, eu deitado no caixão. Toda vez. Eu fico me imaginando lá. Sabe por quê? Porque um dia vai acontecer isso. Porque nós não somos finitos nessa vida que nós vivemos. Infelizmente, nós vivemos como se isso nunca vai acontecer. Ninguém fica pensando nesse dia. Com certeza eu não penso nesse dia, no dia a dia das nossas vidas. Eu não penso nisso. Mas quando eu vou para fazer um velório, eu traz uma autorreflexão para mim. Com certeza, ministra muito o meu coração. Porque ali eu começo a avaliar, será que eu estou preparado para esse dia? Porque um dia vai ser eu que vou estar ali com a mão assim, e deitado no caixão. E espero que tenha bastante gente chorando, porque se a gente tem alguém chorando, porque a gente faz falta, né? Mas chora de alegria, irmão, porque eu vou estar lá na eternidade, gozando da plena misericórdia de Deus, tendo a recompensa de uma vida que eu escolhi ter aqui na terra. Mas vou estar lá. Daí eu fico pensando, será que para esse dia, no dia que isso acontecer, eu vou estar preparado? Então vem isso, não tem, é automático. Eu venho esse pensamento em mim, sempre, todas as vezes. E sabe qual que é a minha maior preocupação quando eu vou fazer o culto fúnebre? Primeiro que eu não consigo entender que é culto fúnebre. É um culto para mim de ação de graça. Pelos 59 anos hoje de manhã, da vida da irmã Maria, que Deus permitiu que ela estivesse conosco. 59 anos que Deus presenteou cada um de nós que tivemos alguma relação com ela, da vida que ela teve. Então, eu não consigo ver como a gente perdeu por conta da saudade, mas não é um momento de um culto fúnebre, não, um culto de ação de graça. A gente precisa louvar ao Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Agora, a alegria é maior ainda quando nós sabemos, cremos, porque a gente conhece as pessoas pelos frutos, não é assim? A Bíblia diz isso, pelos frutos conhecereis. E quando a gente olha o fruto dessas pessoas, desses dois que nós perdemos nesse mês, a gente vê que é frutos de arrependimento, de pessoas que realmente a gente escuta aqui, escuta ali, testemunhos de um de outro, relatando de uma mudança e transformação que eles tiveram. Porque uma coisa aconteceu na vida deles, aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A gente tem aprendido aqui no ministério que a salvação é de graça. Acho que ninguém tem dúvida disso. Você não é salvo por merecimento. Graças a Deus por isso. Porque se fosse por merecimento, ninguém está aqui, inclusive eu, ninguém merecíamos ser salvo. Então a gente tem que louvar ao Senhor, porque não é assim, não é pelo que a gente faz que a gente recebe a salvação.
mas é parte da graça. A única coisa que nós fazemos no processo da salvação é abrir o nosso coração, é aceitar Jesus verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. Simples assim. Nós não merecemos, mas Deus nos presenteia quando nós abrimos nosso coração para Ele. Só que a permanência, ela tem um custo. Você tem aprendido aqui também. Então a gente paga um preço da permanência. A salvação é de graça, a permanência nela tem um custo. Qual o custo? Uma vida em santidade. Uma vida que realmente mostre que você tomou uma decisão diferente de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando eu estou lá, eu fico pensando nisso. Será que eu estou cuidando disso, desse presente que Deus me deu, que é a salvação? Será que esse presente tão lindo, tão maravilhoso, que hoje, através da ceia, faz nós lembrarmos desse presente, porque nós só temos esse presente por conta de Jesus, que veio e morreu no nosso lugar e pagou o nosso preço. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia, que vai nos lembrar, que traz uma lembrança para nós, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E por conta desse ato, nós podemos dizer que nós somos salvos. Agora tem um preço. Será que nós estamos pagando o preço da permanência? Então, a primeira lição que a gente pode tirar dessa de luto, e eu queria que você pensasse, eu lembrei aqui da dona Sofia, que nós perdemos também, né? Não lembrei da dona Sofia porque ela não estava aqui, porque ela estava bem debilitada, né? Mas nós também choramos nesse mês a morte da dona Sofia. Então a gente teve algumas baixas e o céu ganhou 3 pessoas maravilhosas, glória a Deus por isso. E eu queria deixar a primeira lição que Deus colocou no meu coração, para que a igreja possa pensar um pouquinho. Em nome de Jesus, que traga uma reflexão para a sua vida. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago, capítulo 4, verso 14. Primeiro ensinamento, primeira lição do luto. Nós não vivemos aqui para sempre, irmão. Apesar de a gente não pensar no dia da morte, apesar de a gente achar que nesse dia nunca vai chegar, esse dia chega. Jesus disse que um dia Ele vai voltar para buscar toda a igreja. Um dia a trombeta vai tocar, o seu nome vai ser chamado, aqueles que aceitaram e permaneceram em Cristo, e vão poder gozar da glória do Senhor, poder estar de eternidade a eternidade com Ele. Mas enquanto a volta de Cristo não acontece, muitas pessoas estão indo se encontrar com o Senhor. Então a volta de Cristo não acontece, talvez aconteça na nossa geração, a gente não sabe. Os sinais demonstram que está muito perto disso acontecer, mas nós não sabemos. Fica a nossa expectativa e esperança que isso aconteça na nossa geração. E vou fazer um parênteses aqui, irmão, para você pensar um pouco, tá? Às vezes a gente fala da volta de Cristo, a gente vai falar dessa questão da morte aqui, daí tem gente que fala assim, não pastor, pelo amor de Deus, ainda eu tenho um monte de coisa para realizar, eu preciso isso, preciso fazer isso, preciso ter isso. Irmão, qual que é mais importante para você na sua vida? Qual é o maior prêmio que você pode receber da parte do Senhor hoje? Não tem. Se você realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o maior prêmio é nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Essa alegria de você poder contemplar a eternidade com Ele é incomparável com algumas coisas, sonhos que nós trazemos no nosso coração. Tem gente orando, retardando a vinda de Cristo, orando para Jesus não voltar, porque tem muita coisa para fazer aqui neste mundo. Irmão, a glória deste mundo, furada. Agora, a glória lá no céu com Ele é o maior presente que nós podemos receber. A gente tem que incluir nas nossas orações, em nome de Jesus, faça isso, igreja. Nós precisamos incluir nas nossas orações a volta do Senhor Jesus. Senhor, volta. Nós precisamos do Senhor. Volta. Busca a sua igreja. Verdade. Eu sempre brinco aqui, quando vem uma criança, eu brinco aqui com o Juninho e com a Maria, que eles não me deram ainda a alegria de ser avô. Irmão, por mais que eu deseje ser avô, pode ter certeza, a minha maior alegria é ver meu pai. Ver meu Deus maravilhoso, de poder saber que eu vou estar com Ele na glória, de eternidade a eternidade. Não tem alegria, prazer maior do que esse.
Então ora, em nome de Jesus, para que o Senhor possa voltar. Amém? Agora, aqueles que estão vivendo uma vida longe da presença do Senhor, também é para você tomar uma decisão. E a misericórdia do Senhor te alcançou nessa noite. Amém? Porque Deus está te dando a oportunidade hoje de você mudar a sua vida. Deus está dando a oportunidade hoje de você dizer assim: hoje eu abro meu coração, Senhor, vem, faz infinitamente mais na minha vida. Então, primeira coisa, nós não vivemos aqui para sempre. Apesar de nós sermos um ser eterno, que somos um ser espiritual que vai viver para a eternidade, nós aqui nesse mundo é finito. Então ninguém aqui vai viver 500 mil anos ou até Jesus voltar. Pode ser que sim, se Jesus voltar antes. Mas nós não somos eternos. Um dia, todos nós vamos passar por esse momento. Todos. Tiago capítulo 4, verso 14, diz assim, ó: vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então a gente não pode dizer e garantir que amanhã ou depois, ou da hora que a gente sair daqui, se a gente vai ter vida ou não. Não vamos, com certeza. Ninguém tem a garantia. A gente tem sonhos, a gente busca a realização desses sonhos, a gente planeja, isso não está errado, a gente imagina as coisas que nós queremos que aconteça, glória a Deus por isso, mas tudo, a nossa vida por completo está nas mãos do Senhor e nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. Então cabe a cada um de nós vivermos todo instante como se esse instante que nós vivemos fosse os últimos momentos da nossa existência. Com certeza, se a gente vivesse pensando dessa maneira, nós íamos ter um mundo diferente, de verdade. Nós teríamos, com o número de pessoas que nós estamos aqui hoje, nós teríamos uma cidade diferente. Com certeza. Se todo instante, em cada atitude sua, você pensasse, ó, Jesus pode voltar agora. E se eu não perdoar, eu posso perder a minha salvação. Por que não? A Bíblia diz, está lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai falar sobre a igreja de Sardes, ó, se você não se arrepender, eu riscarei seu nome do livro da vida. Está descrito na Bíblia, que a salvação é de graça, mas a permanência é uma atitude nossa. Agora, se nós estivermos vivendo uma vida longe da presença de Deus, em desobediência àquilo que Deus quer para nós, a gente está escapando da nossa mão a maior garantia que Deus nos deu de salvação. Então, uma reflexão. Temos que viver o hoje como se amanhã não existisse. Irmão, talvez, pensando nisso, talvez venha alguma coisa na sua mente. Eu creio. Se não veio, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade neste lugar para agir na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor vai falar com você. Porque talvez tem coisas que a gente terminar um culto como esse, a gente vai ter que sair lá fora e a gente vai ter que consertar. Talvez você vai ter que pegar o telefone e ligar para alguém, ó, me perdoa, porque eu fiz isso com você. Não sei. Talvez eu tenha alguma atitude que o Senhor vai cobrar de você. Queria que você pensasse, será que realmente eu estou preparado para esse momento? Se fosse no lugar da irmã Maria nesse dia, fosse eu, fosse você, será que o céu estaria preparado para nos receber? Será que nós iríamos para o céu? Nós estaríamos preparados para ir para o céu? A frase certa é essa. Pensa um pouco. Então a gente não vive eternamente. Tem uma frase que o Oreste até disse aqui, eu falei lá no velório, eu queria projetar aqui, projeta para mim, e eu queria que você lesse comigo. Pensa nessas frases. Vê como é que está o teu estilo de vida. Vê se você consegue aí, Joel. Eu pus o nome de incongruência da vida, ou seja, a gente vive de forma incongruente, não bate com aquilo que nós deveríamos viver. Pode ir para frente. E o texto diz assim, ó: temos pressa de crescer e depois suspiramos pela infância perdida. Perdemos a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde. Pensamos tão ansiosamente no futuro que esquecemos o presente. Assim nem vivemos o presente nem o futuro.
e esquecemos muitas vezes da família e amigos. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Falou com você? Comigo fala, irmão. Comigo fala muito. É um pensamento que tem grandes verdades. A gente precisa fazer a nossa vida, nesse tempo ainda que nós respiramos, fazer valer a pena. A gente precisa ter um estilo de vida que realmente nós possamos refletir a nossa decisão que um dia nós tomamos em Cristo Jesus de um dia poder viver a eternidade com Ele. Então, a primeira lição que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, nós não somos eternos, precisamos estar preparados todo momento, todo instante, para o dia que vai chegar na nossa vida. Ou a trombeta vai soar, o seu nome vai ser chamado, Jesus voltando, ou o sopro de vida vai ser retirado de você. Mas é finito esse tempo nosso aqui. Que nós possamos estar preparados para esse dia. Amém? Uma pergunta só para refletir. Que decisão que você toma diante disso hoje? Talvez você não tinha nunca pensado nisso. E Deus mandou trazer essa palavra para que você pudesse refletir. Só a palavra vai fazer uma diferença em você? Não vai fazer. Agora, quando eu pego essa palavra e eu olho para dentro de mim e vejo, que decisão eu preciso tomar? Será que eu estou andando no caminho certo? Ou será que eu preciso me preparar para esse dia porque amanhã pode ser eu? Hoje nós tivemos a triste notícia, ontem à noite, na verdade, de um irmão que era daqui da comunidade, que está congregando no Vinho Novo, Brás, que faleceu também de moto, um acidente de moto. É uma pessoa que estava aqui com a gente na época da comunidade. Menino que andava de skate, menino coração bom, menino nota 10. Andando de moto, se acidentou, ficou muito ruim no hospital, faleceu. Gozando da plena saúde. Então, irmão, a gente nunca pode dizer. O que a gente precisa entender é que nós precisamos estar prontos para esse dia, porque esse dia vai chegar. Amém? Segunda coisa, queria que você abrisse, é um texto que você conhece, mas eu queria que você abrisse. João capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Glória a Deus. Esse texto é Tomé perguntando para Jesus, Jesus, mas nós não sabemos para onde você vai, que está no verso 5. Como é que a gente vai saber o caminho? Porque o Senhor vai na frente, mas como é que a gente vai conseguir ir onde o Senhor está? Daí Jesus vem e responde Tomé e diz assim, conhecidíssimo, tenho certeza que toda a igreja aqui já ouviu pelo menos uma vez esse versículo. Daí Jesus vem e diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais um ensinamento que Deus fala com o nosso coração com relação aos lutos da nossa vida. Existe um destino para cada um de nós. Existe um lugar aonde Deus quer que nós chegamos. E esse destino está aqui, aonde Deus está presente. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Aonde é o destino? O Pai. Na eternidade. Tem um destino que Deus almeja que nós possamos conquistar. Que nós possamos estar preparados para esse dia, de nos encontrar com o nosso Senhor. Só que para a gente chegar nesse destino, tem um caminho a ser percorrido. Então não é vários caminhos. É o caminho. Jesus deixa bem claro aquilo que ele representa nessa decisão que nós precisamos tomar como seres humanos, de ter o sopro de vida aqui, viver aqui, e de entender aonde nós vamos estar na eternidade. Daí Jesus disse, o que eu sou entre você que está aqui vivo, e aonde você pode chegar, onde você deseja chegar, onde Deus quer que você chegue. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um, não tem outro, não tem atalho. Às vezes na nossa vida a gente está seguindo atalhos.
Jesus fala com a gente de forma clara. Irmão, em nome de Jesus, sem hipocrisia, falando de verdade, pelo tempo de igreja que você tem, pelo tempo de comunhão que você tem com o Senhor, palavras que você já ouviu, você já escutou, você sabe, por menos que você leu ou não da palavra, você sabe o que Deus tem para você e o que simboliza esse caminho. Ninguém pode dizer, no mundo em que nós vivemos hoje, no país, não vamos ser injustos com algumas nações onde a palavra de Deus tem problema para chegar. Mas vamos olhar para a nossa nação. Irmão, você consegue ouvir a palavra hoje ligando o rádio do carro? Nós temos aqui uma rádio gospel. Você tem acesso hoje na internet, que muitas vezes a gente usa para tanta porcaria, mas a gente tem disponível na internet, qualquer momento, uma palavra, um homem de Deus, um profeta, falando alguma coisa que realmente vai falar conosco. E fala, irmão. Eu lembro que um tempo atrás eu estava precisando de uma palavra, eu fui ouvir, escolhi o Silas Malafaia para falar, e no final ele estava falando sobre perdão, e era exatamente aquilo que eu precisava ouvir, tomar uma atitude de liberar perdão. E quando ele chegou no final da ministração, ele olhou para a câmera assim, e disse assim: e você que está ouvindo pela internet, que ligou agora, que Deus mandou você me conectar aqui. É como se ele estivesse colocando o dedo dentro da minha fuça. Deus fala. Então hoje a gente tem um monte de oportunidade de a gente poder saber, e não adianta nós queremos tampar o sol com a peneira. Nós todos conhecemos e sabemos a atitude que nós devemos ter, para que nós possamos andar nesse caminho, aonde quem é esse caminho é Jesus. A gente fica inventando mentiras, historinhas para a nossa vida, para querer justificar os nossos erros. Mas chegou o momento de nós entendermos, irmão, em nome de Jesus, entenda isso, receba com muito amor o que eu vou dizer, amém? Receba com amor. Chegou o momento de a gente parar de ser criança com relação à nossa fé. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que que tudo que nós estamos conquistando aqui vai ficar aqui, vai permanecer aqui, você não vai levar com você. Tudo aquilo que você conquistou aqui, você pode ser o homem mais milionário, bilionário da face da terra, o seu dinheiro não vai no seu caixão. O que vale nessa vida é aquilo que nós vamos deixar na vida das pessoas e para onde nós vamos. Se a gente não está fazendo diferença na vida das pessoas que nós estamos convivendo, e se nós não temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, a gente precisa repensar a nossa fé. E Deus é misericordioso, porque hoje, usando a vida da irmã Maria, mesmo após a morte, olha o legado que ela está deixando para nós. Por conta do falecimento dela hoje, nós estamos falando sobre isso. Olha só, a gente precisa tomar decisões. Não dá para a gente viver assim, tampando o sol com a peneira, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A Bíblia diz assim, Jesus disse em Apocalipse que, e falando sobre também referência às igrejas do Apocalipse, Jesus disse assim: porque tu és nem quente, nem frio, mas porque tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, olha só, Jesus não estava vomitando da boca dele os frios. Ele estava vomitando os mornos. Sabe por quê? Porque é o pior estágio de um ser humano, o ser morno. Porque aqueles que não acreditam, aqueles que não aceitam, aqueles que estão vivendo a vida errada, eles têm consciência que eles estão vivendo a vida errada lá, mas eles têm a consciência plena que eles não vão herdar a eternidade. E eles estão sedentos, vivendo longe da palavra, sem saber, estão sedentos para poder receber a palavra. Muitas vezes não são atingidos pela palavra, porque quem negligencia somos nós. Mas estão lá, estão frios, vai para o inferno, mas tem consciência disso, que estão vivendo longe da presença de Deus. Agora, os quentes são aqueles que vivem verdadeiramente uma vida temente ao Senhor, e preparados, fervorosos, e com uma expectativa grande para esse dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E os mornos? É os mornos que sabem da palavra,
fingem que vivem a palavra, mas estão dentro da igreja, mas não são salvos. Esse é o pior, porque não tem consciência. Porque apesar de não serem salvos, estão inseridos dentro da igreja e não têm consciência que, se não mudar a sua vida, se não aquecer a sua vida, se não decidir para o Senhor Jesus verdadeiramente, mudando a forma de viver, o estilo de viver, vão para o inferno. Então a igreja, a instituição igreja, ela não valida nosso passaporte para ir para o céu. Ela nos ajuda a mostrar o caminho que é Jesus. Mas não valida nosso passaporte. O único que valida nosso passaporte é o Senhor Jesus, uma verdadeira entrega. E você viver no caminho onde vai nos levar a Deus, que é Jesus, todos os dias. Sendo imitadores de Cristo, como diz a palavra. Então, irmão, em nome de Jesus, se você está andando num caminho que não é esse, se você está buscando atalhos que não é o caminho, porque não tem atalhos, atalhos te levam para o inferno. Se você não está vivendo hoje isso, eu louvo ao Senhor porque Deus te trouxe para este lugar. Porque com certeza o Senhor está agindo com uma misericórdia tremenda sobre a sua vida, dando ainda a oportunidade onde existe sopro de vida, para você tomar a decisão de aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. E por último, eu queria deixar um terceiro ensinamento que eu aprendi hoje de manhã, no sepultamento da irmã Maria, que está em Salmo 145, 4. Salmo 145, 4. O texto diz assim, Salmo 145, 4. A terceira coisa é um legado. O legado já não tem a ver com a nossa decisão aqui. É como se você já tivesse tido a sua decisão, o sopro de vida foi tirado de você. O que permanece? É o resultado que fica. O que você vai é o caminho, Jesus Cristo, você vai viver na eternidade com Ele. Agora, o que você deixou na vida das pessoas? Que influência que você foi na vida das pessoas? A gente tem que deixar um legado. Eu disse aqui, a irmã Maria deixou um legado na nossa vida. Deixou um legado até mesmo após a morte, nós estamos aqui falando e aprendendo com o momento em que ela viveu. E o texto diz assim, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amém? Ele está dizendo que uma geração vai contar para outra geração a decisão que essa geração tomou em Cristo, em Deus, e ver as coisas acontecendo na vida deles vai mostrar e testemunhar para uma geração seguinte. Então, uma geração de fé, de um povo de fé, que viveu todas as coisas que o Senhor permitiu e quis que eles vivessem, e está servindo de exemplo, de testemunho para uma geração que está vindo, deixando um legado de fé. É isso que nós precisamos deixar para as pessoas que estão conosco, porque nada que nós possamos deixar é maior do que isso. Mas nada. Eu deixei o seguro de vida para a minha geração, vou embora, mas vou deixar. Irmão, esse dinheiro um dia vai acabar. E você nem vai ser lembrado mais porque você deixou esse dinheiro. Com certeza. Agora, a gente é lembrado quando nós fazemos diferença na vida de alguém, quando nós tocamos na vida de alguém com Cristo. Quando, através da nossa fé, nós conseguimos atingir as pessoas. E uma coisa que mais me impressiona, que mais me impressionou da irmã Maria, porque ela é sempre quietinha aqui na igreja, sempre, a pastora Tuca sempre conversava com ela, e quando ela não estava presente aqui, ela estava falando pela transmissão da internet, deixando uma mensagem, sempre. Então, se ela não estava aqui, ela estava ouvindo. Só que ela sempre quietinha. E eu louvo ao Senhor por testemunhos que eu ouvi ontem e hoje, de transformação de vida e do exemplo que ela deixou para a vida dos filhos. Família praticamente inteira louvando ao Senhor. Família testemunhando e vendo a transformação que aconteceu na vida da mãe. Os filhos testemunhando a transformação que aconteceu na vida da mãe. A partir do momento que ela
aceitou Jesus como Senhor e Salvador e realmente mudou a sua vida, a sua maneira de conviver e de viver. Uma mulher assim que deixou um exemplo para a gente. No velório do Davi, o irmão dele louvando ao Senhor pela vida do Davi. Vida errada, tantos anos errado. Dá para fazer um livro de coisa errada que o Davi fez, porque eu conheço a história dele. Só que dá para escrever um livro maravilhoso da transformação de vida que ele teve. De um homem que realmente nos mostrou quem é Jesus e o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Deixou um legado. Você pode ter certeza que se estiver conosco aqui, se Deus me der a graça de permanecer por anos aqui, você vai me ouvir falar de Davi. Pode ter certeza. E não só dele, de outros homens que passaram pela nossa vida e que deixaram um legado para nós. Foram pessoas que nos inspiram, que nos ensinou. E a nossa vida? Hoje a gente não tem muito costume aqui, não é uma tradição brasileira para isso. Mas eu já estive na Dinamarca, quando eu tinha 17 anos, eu fui visitar um lugar de sepultamento, um cemitério. E lá em todo cemitério, não tem aquelas construções como a gente tem aqui no nosso cemitério. É só um gramado e tem uma lápide. E geralmente naquela lápide tem uma frase que identifica a pessoa. Algo que a pessoa deixou, uma frase, uma palavra, que quando você lê, você identifica quem ela é. Então você está passando assim pelas lápides, aí tem cheio de frases. Daí você sabe, ó, essa pessoa aqui tem uma frase que identifica ela. Então, se passar um parente, alguém já vai na hora lembrar de quem é ela e vai lembrar das coisas, do legado que ela deixou, que está lá, lapidado na lápide dela. E você? Se hoje você tivesse que deixar uma placa e você não está mais aqui, o que seria escrito de você? O que as pessoas iriam falar de você? O que você ia deixar na vida das pessoas? Que tipo de marca você deixaria para a vida das pessoas? Já pensou sobre isso? Se não pensou, precisa pensar. Porque Deus está dando oportunidade para você ter a vida sua transformada, de você andar no caminho que Jesus está presente. E o que você está fazendo enquanto existe o sopro de vida em você, para você tocar na vida das pessoas? De você mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida diferente. O que você mostrar para as pessoas, o que você for tocar nas pessoas, vai permanecer para sempre nela. E não morre numa geração. Porque se essa pessoa que você tocou com Cristo na vida dela, você foi usado pelo Senhor para tocar nessa vida, ela aceitando Jesus como Senhor e Salvador e tendo uma vida íntegra, ela vai tocar em mais alguém. Você vai tocar em gerações por conta de uma atitude que você teve, de você viver verdadeiramente o Evangelho. Irmão, e se tem pessoas que nos conhecem, é a nossa família e outro lugar onde nós trabalhamos. Verdade. O local de nosso trabalho e a nossa casa é quem conhece nós. Lógico que Deus conhece você, Deus está em todos os lugares. É lógico que a Bíblia nos ensina, nos mostra isso, que também o diabo te conhece, porque ele não está onipresente, mas ele usa uma legião de demônios para poder escrever sobre você e para ter acusação sobre a tua vida. Mas pessoas vivas aqui, com sopro de vida que você pode tocar, quem mais te conhece, seus familiares, as pessoas com quem você trabalha, que é as pessoas que você mais convive. Então me enche meu coração de alegria quando eu vou num sepultamento e eu escuto da família, porque a família conheceu. Ela não fez uma máscara e colocava essa máscara quando entrava ali no culto, e dando paz do Senhor para todo mundo, dando um abraço, um sorriso, e quando saía, estava vivendo uma vida totalmente errada, longe da presença do Senhor. Não, são pessoas que realmente a família notou, viu a diferença e impactou a família a diferença dela. Legado que nós precisamos deixar na nossa geração, nas pessoas que nós tocamos no nosso trabalho, que nós tocamos na nossa família. Só que muitas vezes nós não conseguimos nem trazer nossa família para estar congregando com o Senhor. Não precisa ser aqui, porque é placa da igreja.
mas levando Jesus para a vida dessa pessoa, porque às vezes o nosso testemunho tem impedido da pessoa entender que ela precisa de Jesus. É sério isso, grave. Nós temos servido de pedra de tropeço para a vida das pessoas, porque nós falamos que temos Jesus, mas não vivemos uma vida que mostra Jesus em nós. Nós não demonstramos isso. Falamos, mas não vivemos. Irmão, em nome de Jesus, muito amor nas minhas palavras. Chegou a hora que nós não podemos mais brincar de ser crentes, sermos cristãos. Chegou a hora da gente viver um evangelho autêntico, verdadeiro. Da gente viver realmente, fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz, do qual hoje nós vamos celebrar a morte e a ressurreição dele. Chegou o momento de nós fazermos diferença no mundo onde nós estamos pesando, refletindo através das ações, não mais de palavras, de atitudes, o Cristo que habita em nós. O povo já está cansado de ouvir palavras. Ninguém mais quer ouvir palavras. As pessoas querem ver atitudes, mudança. Eles querem ver Jesus através de você. Jesus disse, comissionou a igreja dizendo que a igreja precisava ser testemunho. A grande missão que Deus nos deu, que o Senhor Jesus deixou conosco, é de nós sermos testemunhas daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus é. Testemunha é vivência, não é palavras. É você poder contar a experiência que você teve, mudança e transformação que você está vivendo, porque simplesmente você abriu seu coração para o Senhor Jesus e Ele fez morada eterna em você. Porque você está entendendo o sacrifício de Jesus e pagando o preço de uma vida de santidade, cuidando desse presente maravilhoso que Deus te deu, que é a salvação. Irmão, em nome de Jesus, com temor e tremor, e eu me coloco, estou me incluindo, essa palavra é para mim, irmão, em nome de Jesus. Deus sabe o quanto essa palavra é para mim, mas eu tenho certeza que não é só para mim, é para nós. Que em nome de Jesus, que nós possamos viver de forma diferente, que a gente possa exalar o amor de Cristo nas nossas vidas, que a gente possa mostrar para as pessoas em atitude o Cristo que habita em nós, que não seja algo interior guardado com uma casca que a gente produz, que essa casca possa ser quebrada, que nós possamos refletir através de pequenas e grandes atitudes o Cristo que habita em cada um de nós. Aí, irmão, você vai deixar um legado para uma geração. Que em nome de Jesus você possa tocar não somente nessa geração, mas em gerações que virão, que você vai ser lembrado. Talvez da primeira conversão, a primeira pessoa que aceitou Jesus da sua família e que fez toda a diferença numa família inteira, numa geração inteira. Deus te dá condição para isso. Só que você precisa pagar o preço, ter uma atitude. Deixar as coisas que te atrapalham, esses atalhos que tentam te levar para um caminho de felicidade onde Deus não está presente. O único lugar que tem verdadeira felicidade é com o Senhor. Às vezes a gente está trocando a felicidade por um momento de alegria, porque a gente precisa, nós temos necessidade de ser feliz, concordo. Deus não fez nós para sermos emburrados, tristes, para ficar lamentando, de forma alguma. Deus quer que você viva a plenitude, a alegria. Só que nós temos trocado uma vida constante de felicidade por momentos de alegria. E esse preço desse custo de momento de alegria é alto, porque pode custar a nossa salvação. Então pensa sobre isso em nome do Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convidar o Ministério de Louvor para vir para cá. Glória a Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Começa a pensar um pouquinho de toda a palavra que foi ministrada. Feche seus olhos, esquece de quem está do seu lado. Começa a fazer uma reflexão daquilo que foi ministrado. Deixa Deus falar com você nessa noite. O Espírito Santo está aqui, Ele tem liberdade para agir neste lugar. Desde a hora que nós entramos, pisamos aqui, era simplesmente um salão vazio, sem vida. Mas quando nós entramos aqui para louvar o Senhor, para o ensaio do ministério, a presença do Senhor já foi real e verdadeira neste lugar. A
palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estiver reunido o nome dEle, no ambiente o Senhor vai estar. Porque o Senhor habita em você, onde você vai, Ele está contigo. Mas quando 2 se reúnem, não fica só no nosso interior. A presença do Senhor é no ambiente, é no lugar. E nós podemos sentir a presença desse Deus aqui. Ele está aqui. A gente não pode ver com os olhos naturais, mas podemos sentir no nosso espírito que Ele está presente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, que tem liberdade de agir neste lugar, Ele está falando com você, tocando no seu coração, direcionando a sua vida, confirmando essa palavra. E que em nome de Jesus, que você possa sair daqui com uma decisão na sua vida. De não ser mais o mesmo homem ou a mesma mulher. De não ser uma pessoa que talvez tenha cuidado de tantas coisas, se importado por tantas coisas e esquecido do mais importante. Que é andar, caminhar no caminho onde o Senhor Jesus está presente. Eu queria que em nome de Jesus, com os olhos fechados, que você pudesse fazer a sua oração nessa noite. Ora a Ele. Comece a falar com Deus, em nome de Jesus. Você tem aprendido aqui no ministério que a oração que faz diferença, a oração de poder é a tua oração. A minha oração ela é poderosa para mim, a sua oração é poderosa para você. Quando nós oramos com você, nós confirmamos a sua oração, e isso tem um peso no mundo espiritual. Mas a oração que muda, que transforma, é a sua fé. Deus não tem netos, bisnetos, Deus tem filhos. Você não vai conseguir herdar a salvação através da decisão que a tua mãe, que o teu pai tomou. A decisão é pessoal. Todos nós nos tornamos filhos quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você já passou por essa experiência. Talvez um dia você se lembra que você abriu seu coração, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez esse dia ficou marcado no seu coração, no meu ficou marcado grandiosamente. Eu louvo o Senhor pela experiência que Ele me deu, de Ele se revelar diante de mim, um Deus que cuida, um Deus presente. Mas talvez no andar dos anos, muitas coisas foram acontecendo, e o diabo ele não desiste de nós, ele não dá por vencido, ele sempre tenta, ele faz de tudo para tirar cada um de nós da presença do nosso Senhor, e a luta dele não é contra nós, é contra o nosso Deus, porque você é algo mais importante para o Senhor, é o que o diabo tenta atacar, porque ele não pode contra o nosso Deus, e ele tenta atacar, tirar você da presença do Senhor, para ferir o coração do nosso Deus. Mas em nome de Jesus, talvez isso possa ter acontecido, e você se desviou do caminho, apesar de ter tido uma vez um encontro com Deus, mas agora está mais difícil, porque você não tem conseguido ouvir a voz dEle, sentir a presença dEle. Talvez você tenha caminhado distante dEle, talvez você tenha visto ao seu redor pessoas testemunhando, contando, histórias para contar de milagres que o Senhor tem realizado, felizes mesmo diante de circunstâncias difíceis, e você vê tudo isso e seu coração fica pesado, porque isso não tem acontecido com você. Você tem visto isso na vida das pessoas, mas essa experiência é tão gostosa, que um dia você teve, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você perdeu isso, a essência foi tirada, porque você se desviou dos caminhos do Senhor. Mas hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de reconciliamento, hoje é dia de ceia, é dia de nós lembrarmos que, para tudo aquilo que nós vivemos de errado, de uma vida de pecado, que nos afastou da presença do Senhor, Jesus morreu por cada momento desse. É dia de nós entregarmos, de nos arrependermos, de nós nos consertarmos com o Senhor Jesus, de deixarmos aqui todo o peso do pecado que tem de alguma forma impedido de nós caminharmos no caminho onde o Senhor Jesus está presente. E se essa palavra tocou no seu coração, você está vivendo essa experiência, e você deseja viver uma experiência diferente, sair daqui com a certeza que se o sopro de vida for tirado de você, você vai para o céu, porque é lá o lugar onde o Senhor quer te ver, é lá o lugar onde o Senhor preparou para você, para viver de eternidade a eternidade.
Se você deseja isso, se você quer se reconciliar com o nosso Deus, que você possa dar um passo de fé nessa noite, sai do seu lugar, vem para cá, para que nós possamos orar com você aqui na frente, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem para cá, se reconcilie com Deus nessa noite. Vem para cá, em nome de Jesus. Não saia daqui sem essa certeza. Vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.